Entendi. Aí a rixa porque é mais bonito, né? Tipo, eu prefiro, assim, eu ligo pra ética, tá ligado? Pra mim é uma das partes mais importantes. É por causa da... Não que eu seja um profundo conhecedor da ética, blá blá blá, mas assim, a palavra ética pra mim tem um valor, tem um sentimento. Então o cara que respeita a ética é um cara que eu respeito, entendeu? Sim, que é basicamente você usar a razão, quer dizer, aí tem também as vertentes éticas, né? Por exemplo, tem a vertente justnaturalismo teológico, que é do pessoal religioso. Que é o Cogos. Do Cogos. E tem a vertente jusracionalismo, que é o pessoal que usa a razão para tentar chegar na ética, que é a minha, né? Porque o justnaturalismo significa ética natural. Natural significa que não foi imposto por uma pessoa. Não teve uma pessoa que chegou e falou, vai ser assim porque eu quis. Ou mesmo porque 51% das pessoas quiseram e votaram. Mas sim porque tem que ser assim, porque é racional. Eu raciocinei aqui e vi que não tem jeito. E se tu raciocinar também, tu vai chegar na mesma conclusão. Isso, Só que é interessante isso, né? Porque pra mim, os dois eles estão muito ligados. O racional e o divino, entendeu? Porque o racional, ele só consegue ter um processo racional em cima de algo se esse algo tiver algum fundamento, né? E o fundamento, o cara que acredita em Deus, ele só chama o fundamento de Deus. Você enxerga o fundamento, mas você não nomeia ele de Deus. Esse seria, no caso, o fundamento metafísico, você diz? O fundamento universal, é a estrutura de como o universo funciona. Ele tem uma regra que ele segue. Você consegue ter um raciocínio lógico sobre algo porque existe um padrão. Mas eu posso dizer que a regra que o universo segue é a seleção natural, por exemplo. Pode dizer. Que todas as partículas físicas estão, no fim das contas, seguindo uma tendência geral da seleção natural. E quem é que define essa tendência geral? Aí você usa a razão para descobrir. Só que chega uma hora que a razão não consegue te dar mais respostas, né? Não sei. Porque a gente chega no fim do caminho porque a gente depende da ciência também para se embasar na razão para tentar ter algum conhecimento da origem do universo ou do fundamento abstrato de tudo. A ciência vai falar sobre o universo no seu aspecto observável, do que, por exemplo, eu posso observar 3 dimensões, partículas, aí eu dou um nome para as partículas, dou um nome de átomo, de elétron. Isso é a ciência que faz porque ela lida com observação. Mas quando você vai falar de uma forma abstrata, eu quero falar sobre a estrutura de tudo isso, sobre a estrutura que tudo que existe tem que seguir necessariamente. Aí você vai acabar na filosofia. Não dá para só com telescópio, microscópio chegar nisso. Imagina. Mas tu é ateu? Depende da definição de Deus, porque as pessoas usam Deus, a palavra, com várias definições diferentes. A definição mais comum é uma mente central que é responsável por toda a ordem do universo. Imagino que a maioria principalmente as religiões, tipo cristão... E aí eles dão uma pessoa pra essa mente que você tá falando. Ou mesmo velho que de barbinha. Mesmo que não seja um velho de barbinha, mesmo que seja a mente abstrata, mas essa mente é criadora e responsável pela ordem do universo. Por exemplo, essa mesa é ordenada porque teve um dia que um criador gerou essa ordem e essa ordem está aqui até hoje. Se não tivesse um criador, não teria ordem. Então, nessa definição, sou ateu. Porque eu defendo a ordem de baixo para cima, que a ordem surge por seleção natural. E seleção natural, aí nesse caso, o pensador que mais me influencia é o Daniel Dennett, que é um filósofo da evolução. E ele diz, por exemplo, que a seleção natural começou até mesmo antes da biologia, até mesmo a formação química do universo e os equilíbrios químicos e dos elementos mais estáveis ou menos estáveis e da forma que eles se equilibraram. Até mesmo isso passou por um processo de seleção natural. Você pode pensar assim, como pode existir seleção natural sem reprodução? Porque na biologia os organismos se reproduzem. Mas é porque ela, na verdade, depende da propagação, né? Um elemento químico estável se propaga mais no tempo, se propaga mais para o futuro. Um instável já se decompõe. Na biologia, a reprodução é uma propagação também, só que no espaço. Que um organismo se reproduz e cria uma nova cópia de si mesmo. Mas em ambas a seleção natural se aplica. Aqueles organismos, ou aquelas formas, na verdade. Se você for usar uma palavra filosófica, uma palavra abstrata, você vai usar a palavra forma. As formas que mais se propagam são selecionadas, exatamente porque se propagam, e daí a seleção natural vai se construindo. A gente chega na evolução da biologia, e depois no futuro da evolução também, que isso é uma coisa muito interessante.
que é a evolução da tecnologia, da inteligência artificial. E a inteligência artificial, eu defendo que ela é a tendência da evolução. Porque Também acho. o que a evolução é? Adaptação. Os organismos se adaptam ao ambiente para manter sua capacidade de propagação no tempo e no espaço. A inteligência nada mais é do que a capacidade de adaptação de um organismo em tempo real e dentro da sua própria geração. Porque os organismos que não são inteligentes, eles precisam de várias gerações para se adaptar, de várias gerações para evoluir. Ele nasce de um jeito, se comporta daquele jeito, por exemplo, um réptil, um inseto que não aprende nada durante a vida, e as mudanças vão acontecendo nas proles, né? Vão acontecendo em múltiplas gerações, mas um ser inteligente, ele é capaz de se adaptar na mesma geração, em uma única geração. O ser aprende e se adapta. Por a inteligência ser uma maior capacidade de adaptação, ela é, portanto, a tendência da evolução. Para onde a evolução está indo, né? Para onde ela aponta? Para isso, para a inteligência. E a tecnologia é a continuação disso. Com a inteligência artificial, com a inteligência superando limites da biologia, ela continua evoluindo e continua se expandindo. Cara, isso é muito louco, né, cara? Isso é um troço mind-blowing toda vez. E aí tem o conceito de singularidade. Sim. Singularidade seria o fim mesmo. Mas para entender singularidade, é bom entender primeiro a lei de retornos acelerados, que é de um filósofo chamado Ray Kurzweil, que é um filósofo futurista. Fala sobre o futuro, fala sobre tecnologia. E ele fez a seguinte observação. Ele pegou os principais eventos da evolução e colocou numa linha, num gráfico logarítmico, e mediu a distância entre esses dois eventos. Por exemplo, o surgimento do universo, o Big Bang, depois o surgimento da vida, depois eventos importantes na evolução da vida, como, por exemplo, o surgimento dos eucariontes, da Revolução Cambriana, que é quando começou a haver uma grande variedade de organismos, porque durante muito tempo na vida os organismos eram muito simples, eram apenas células unicelulares. E depois foi havendo uma explosão e uma aceleração da evolução. Então, esses eventos importantes, surgimento dos hominídeos andarem em pé, de terem linguagem, de terem civilização, ele pegou esses pontos e colocou numa linha, medindo a distância. Ele descobriu que essa distância ela é exponencialmente menor. Então, por exemplo, no início do universo você tinha, sei lá, 10 elevado a 9 de distância em anos, tipo 1 bilhão de anos. Depois você vai tendo 100 milhões, 10 milhões, 1 milhão, 100 mil, 10 mil, 1000. E até hoje a distância entre a mudança de paradigma está já de 100 anos, daqui a pouco de 10 anos. Então isso se chama lei de retornos acelerados, que diz que a evolução do universo como um todo é um processo acelerado. Isso é interessantíssimo, porque eu acho que a internet foi o nosso último grandioso salto evolutivo, sabe? E ela realmente potencializou pra caralho a capacidade humana de se desenvolver, sabe? Muito interessante, eu não sabia que existia essa lei. Sim, e a internet nada mais é do que um ambiente de distribuição de informação, sendo que a evolução como um todo já é baseado na propagação de informação, que é por exemplo, do DNA, né? As espécies biológicas nada mais fazem do que propagar o seu DNA, ou até mesmo de formas mais simples, como formas químicas, que com a sua estabilidade ou instabilidade se propagam para o futuro, propagam a informação da sua composição. A digitalização, que é a internet, permite agora uma capacidade muito maior de propagação da informação. Por isso a criptomoeda, né, se a gente entrar nesse assunto de criptomoedas, ela é digital, uma moeda digital, então a portabilidade dela, por exemplo, de eu enviar um pagamento daqui até o outro lado do mundo, é instantânea por causa disso. E então são duas tendências. A tendência da digitalização, que é uma transmissão de informação sem limites materiais, que não precisa ser transportado materialmente, e a inteligência, que é a própria adaptação de um organismo culmina na inteligência. Então são duas tendências que a gente pode usar para pensar sobre o futuro. O que está vindo agora no futuro. Doideira. Sim. E a singularidade é o quê? A singularidade como o tempo entre dois paradigmas vai ficando exponencialmente menor, vai ficando de 1 bilhão para 100 milhões, para 10 milhões, a singularidade é o momento que isso vai chegar a zero, ou vai tender a zero.
Então as duas teorias são ligadas, é isso? São totalmente ligadas. A teoria de retornos acelerados e a teoria da evolução em geral, se você abstrair ela, tornar ela totalmente abstrata, não prender ela só na biologia, elas fazem parte da mesma coisa. Entendi. Caralho, e a singularidade... Nossa, E a lei de Moore também, que é a lei da aceleração dos computadores. É uma observação que foi feita de que os computadores aumentam sua capacidade exponencialmente. Uhum. Mas essa lei de Moore, ela geralmente é entendida como fazendo parte da computação, mas ela é só um pedaço dessa grande linha evolutiva. Mas ela teve fim, né? Mais ou menos. Porque era o quão pequeno os caras o quão menor os caras conseguiam fazer um transistor, não era? Sim. E aí eles chegaram no momento que o transistor era o tamanho de um átomo e não tinha como dividir mais. Então aí acabou, foi o limite do quão pequeno poderia ser um transistor. De silício, no caso, né? De como ele é feito hoje, mas... Mas tem o quantum computing, né? Sim, tem novos modelos aparecendo, computação quântica. Caralho, que doideira. E a computação quântica